Olá, colegas do curso de especialização em mídias na educação da Universidade Federal de Juiz de Fora. Neste vídeo, trataremos da linguagem audiovisual, especialmente no que diz respeito à sua origem, à arte visual, à fotografia e também ao processo de reprodutividade, que diz respeito à possibilidade de duplicar e reduplicar muitas fotografias a partir de um único negativo, como acontecia no caso das fotografias não digitais. Nós discutiremos como é difícil, como é improvável traçar um início objetivo da origem da linguagem visual humana. Também falaremos da origem do cinema a partir das pinturas em afrescos e como que a fotografia impactou as outras artes visuais. Espero que vocês apreciem o trabalho do grupo responsável pela linguagem audiovisual. Para compreender melhor sobre a linguagem audiovisual, traz-se um pouco da sua origem. Especula-se que a linguagem foi estabelecida para a sobrevivência e permitiu a evolução cognitiva do ser humano. O glossário Sealho da UFMG define linguagem como a faculdade cognitiva exclusiva da espécie humana que permite a cada indivíduo representar e expressar simbolicamente a sua experiência de vida. No texto de Audiovisuais, Arte Técnica e Linguagem do Profuncionários, cita o historiador Ernest Goldbridge, que ignoramos como a arte começou, tanto quanto desconhecemos como teve o início a linguagem. Nas pedras escritas do rio São Joaquim, na Chapada dos Veadeiros, no Planalto Central de Brasília, a inscrição de imagens parecem querer dizer algo. O que elas querem dizer? Hoje, com a linguagem audiovisual, desfrutamos em muitos ambientes, inclusive na educação, de meios visuais e auditivos que permitem conhecimento do próprio ser humano e da sua humanidade. Fotografia e linguagem audiovisual. A fotografia ela marcou de forma positiva as artes visuais no século XIX. A fotografia ela tem várias origens. Origem química e ótica, que tem essa função de passar a imagem para o papel. Hoje nós temos várias mudanças, temos máquinas digitais, temos a visibilidade instantânea, a possibilidade de reprodução sem negativo, fotos em cores, fotos em preto e branco. Nós temos uma evolução muito grande na fotografia. Mas a fotografia, o primeiro grande invento que ela teve foi a câmera escura. E a Kodak, ela lançou as câmeras portáteis que acessibilizou a fotografia, porque as pessoas não precisavam mais contratar fotógrafos para terem as fotos. A fotografia, então, ela tem a função de eternizar momentos. E ao interpretar uma fotografia, nós podemos visualizar as diversas linguagens contidas nela. Gente, então as artes visuais representam um conjunto de manifestações artísticas, né, como cinema, a dança, a pintura, teatro, né, a fotografia. E a arte visual, com a introdução da perspectiva de luz e sombra, aproxima-se cada vez mais da realidade das coisas como elas são. As técnicas de pintura mudaram não somente as artes visuais, mas a forma como a gente vê o mundo. E aí, segundo Leon Baptiste Albert, a pintura divide-se em três partes, né? A primeira, vemos uma coisa, em primeiro lugar vemos uma coisa e dizemos que ela ocupa um lugar, um espaço. Em segundo, olhando esse espaço, esse corpo está em forma de composição. E por último, né, com a distinção das cores, chamamos de recepção de luzes. Concluímos esse capítulo Linguagem Audiovisual, tendo percebido as diversas manifestações da linguagem e da imagem ao longo da história, de maneiras diferentes e com experiências diferentes. Inicialmente vimos aí a pintura rupestre, uma forma de imagem ainda arcaica no seu início. Posteriormente passamos para as pinturas renascentistas e modernistas, onde já há um refinamento no conceito de imagem, de expressão. Posteriormente passamos para o período aí da fotografia, seja na forma do daguerrótipo, seja na criação da Kodak ou até mesmo do surgimento das imagens em movimento do próprio cinema com os irmãos Lumière. Todas essas manifestações apresentam a imagem de uma maneira diferente, com experiências empíricas diferentes. E, mais recentemente, no período chamado de o tempo da reprodutibilidade técnica pelo filósofo Walter Benjamin, onde a tecnologia se associa à imagem, ao movimento, ao áudio, ao vídeo, e aí passa a fazer parte do cinema, do áudio e da própria linguagem.